Olá, tudo bem? Hoje vou responder uma pergunta que nos foi enviada relacionada à demora no atendimento aos pacientes, seja em serviços públicos, em serviços de saúde privados, em unidades pequenas ou maiores, clínicas, hospitais. É muito comum a gente ter esse problema, verificar setores que têm uma demora excessiva no atendimento aos pacientes. Isso traz uma série de problemas que afetam os setores de trabalho, as equipes de trabalho, impactam diretamente na satisfação do cliente e na própria qualidade do serviço prestado. Então vamos falar um pouco sobre essa demora de atendimento, como que impacta nos serviços e como que a gente pode trabalhar para enfrentar esse problema, administrar esse problema, na verdade, e ter reduções importantes na demora de atendimento, com alguns ajustes e algumas medidas que são de ordem gerencial e que a gente pode ter no dia a dia nos serviços. Quando a gente observa serviços de saúde, quando a gente está analisando a organização de instituições e serviços de saúde, a gente verifica que a demora no atendimento aos pacientes causa problemas e causa insatisfação em vários níveis que a gente vai tentar explicar agora. Primeira causa direta da demora no atendimento é para os pacientes, né? Ninguém gosta de ficar aguardando ou esperando por mais tempo do necessário para ser atendido. Isso seja um serviço de saúde, um serviço bancário, em qualquer outro setor. A gente, quando vai a um serviço, a gente imagina que tem um tempo de atendimento, uma demora razoável para ser atendido, mas em muitos casos, em vários casos, a gente vê que essa demora é excessiva. Essa demora no atendimento, ele impacta em diferentes setores, em diferentes pessoas, em diferentes indivíduos, né? A gente pode dizer que a demora no atendimento causa assim, alguns sentimentos no próprio paciente que está sendo postergado o seu atendimento e muitas vezes não faz sentido essa demora se a gente pensar em racionalidade de tempo, em organização de um serviço, né? E ele acaba causando irritação, sentimento de desrespeito e até desconfiança no próprio serviço que vai ser prestado. Se o serviço não consegue se organizar sequer para fazer um acolhimento, né, e uma recepção razoável em tempo adequado, a pessoa já começa em muitos casos, né, a ter uma desconfiança do próprio serviço que vai ser prestado a ele. Em relação aos profissionais de saúde, também causa alguns problemas, né? E aí a gente tem que ser muito justo em dividir essas equipes de profissionais de saúde, no mínimo, em dois grupos, né? O grupo que vai fazer o acolhimento e a recepção desse paciente, por um lado, e o grupo de profissional ou profissionais que vai atender o paciente clinicamente num segundo momento. Eh, os problemas são diferentes, são bastante claros, né? A gente tem muitos estudos, muito acompanhamento de consultorias que a gente tem feito. A gente vê que no primeiro grupo, nos profissionais que fazem a recepção e o acolhimento do paciente, que está mais tempo aguardando com esse paciente pelo atendimento, existem verdadeiros desgastes. Em muitos casos gera até atritos na fala, atritos na forma de se comunicar, e em alguns casos a gente vê que o paciente realmente tem razão devido à grande demora do atendimento, né, ou para ele conseguir o seu atendimento. Em relação ao segundo grupo, que são os profissionais que vão fazer um procedimento, uma consulta com aquele paciente, um exame, em muitos casos, pela própria demora do início do atendimento até chegar ao atendimento, os pacientes se mostram irritados, pouco colaborativos, e isso é um grande problema quando a gente fala em promoção de saúde, né?
que a gente quer que o nosso paciente esteja receptivo àquilo que a gente vai conversar com ele, que ele esteja comunicativo, que ele possa nos dizer o que está acontecendo com ele. E num paciente irritado, pouco colaborativo, você perde muito já no atendimento ao paciente. Uma terceira área onde a gente tem consequências pela demora, além do que a gente já falou sobre o próprio paciente e a sua irritação, descontentamento, as equipes, tanto de suporte, de recepção, quanto clínicas que têm prejuízos pelo paciente ter demorado tanto para ser atendido, e isso traz prejuízos para o atendimento. Quando a gente fala do serviço de saúde como um todo, a gente tem também prejuízos importantes. Entre os principais, a gente pode falar que pacientes que têm muita demora no atendimento, eles tendem a não retornar àquele serviço, procuram outro serviço que seja mais eficiente. Em muitos casos, até são agendadas novas consultas, mas passamos a ter aquele absenteísmo, do qual a gente já falou em outro vídeo, e que também traz prejuízos para o serviço de saúde, e em muitos casos até a própria perda da autoridade. A gente tem que entender, como profissionais de saúde, como gestores de saúde, que pessoas que conseguem enxergar e enxergam que um serviço de saúde está desorganizado ao ponto de demorar excessivamente para atender um paciente, esses pacientes acabam perdendo a sensação de autoridade que aquele serviço de saúde poderia trazer para eles. Estes problemas trazem prejuízos financeiros e prejuízos de prestígio do próprio serviço de saúde. Então, a demora, resumindo, né, a demora no atendimento dos pacientes afeta diretamente a reputação do serviço de saúde, a credibilidade nos profissionais que atendem e atuam naquele serviço de saúde, e isso afeta diretamente o conceito de qualidade que os pacientes têm em relação ao serviço de saúde que estava atendendo eles. Muito bem, se a gente entende que esse problema é sério e a gente tem a preocupação de melhorar a qualidade do nosso serviço de saúde, seja como profissional de saúde, participante de uma equipe de saúde, seja como gestor de um setor ou de um serviço de saúde, a gente tem que tentar procurar o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? A primeira coisa que a gente sugere a vocês é que você tente olhar para a origem do problema, ou as origens do problema, né? Muitas vezes, quando a gente observa, acompanha numa consultoria, num processo de acompanhamento e de avaliação de unidades de saúde, serviços de saúde, fica muito claro, só no observar, só no passar algum tempo vendo aquela organização e aquela lógica de atendimento, que o serviço de saúde não está centrado ao atendimento ao paciente. Tem várias coisas que gritam isso quando a gente analisa com cuidado, com tempo, um serviço de saúde. Então, é importantíssimo entender que o serviço de saúde, seja lá qual for a dimensão dele, seja lá qual for o setor de atendimento, deve sempre ser centrado ao paciente, ao usuário daquele sistema. Então, quando o serviço de saúde não tem essa lógica, né, de organização, muitas vezes acontece esse tipo de problemas, como demoras excessivas no atendimento a pacientes. Uma vez que a gente entende qual a origem desses problemas, que esse é um dos que podem ser a origem do problema, a gente tem que tentar dimensionar esse problema, entender as suas causas e as suas consequências. Então a gente sempre trabalha, tem metodologias que a gente atua e trabalha aqui nas redes de saúde, nas quais a gente faz esse mapeamento de forma bastante clara, até porque é um diagnóstico importantíssimo para a gente depois poder ir para o passo seguinte, né? Que é a definição de estratégias de atuação, criação de metas a serem alcançadas, e isso só pode ser feito de forma assertiva se a gente entender bem as causas do problema, né? E as consequências que ele traz.
A partir disso, é importante planejar junto com toda a equipe de saúde quais são as formas como a gente vai atuar para implementar essas estratégias, esse plano de ação, criar métricas de controle e avaliação das melhorias, né, obtidas e que a gente pretende obter. Ou seja, não adianta trabalhar, a gente não criar algumas métricas para dizer, bom, estamos indo daqui para cá. Por exemplo, demora no atendimento ao paciente. A gente tem que quantificar qual é essa demora. A gente tem que ter uma análise de 10, 15, 50, 100 pacientes em diferentes horários, fazer uma métrica disso para a gente poder dizer, bom, está demorando 45 minutos para um paciente desde o momento que entra no serviço de saúde até que ele é atendido pelo profissional e ainda mais tantos minutos para ele sair do serviço de saúde. Se vocês começarem a criar essas métricas, vocês vão ver que em alguns casos é assustador a falta de eficiência do serviço de saúde, com o pouco tempo que o paciente fica em atendimento e o tanto do tempo que esse paciente ficou aguardando o serviço. Criando essas métricas e fazendo essa avaliação das melhorias obtidas, você vai começar a ter alguns ganhos importantes nesse serviço que você está prestando, o qual qualifica o seu serviço, é diretamente ligado à qualidade de serviço, e é interessante você passar a fazer reavaliações periódicas dessa situação e replanejar os novos processos de melhoria contínua para essa redução no tempo de demora aos seus pacientes num serviço de saúde. Tem casos nos quais a gente já conseguiu e consegue reduzir 30%, 40% do tempo de demora no atendimento aos pacientes, fazendo uma boa análise, fazendo os ajustes necessários, trabalhando junto com as equipes, porque isso não é alguma coisa que se determina acima para baixo e vai funcionar, tem que estar todo mundo engajado, tem que trabalhar junto, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, qualificando muito o serviço de saúde. Então, assim, analisar a forma, algumas dicas para vocês, analisar a forma de organização e os fluxos de trabalho relacionados ao acolhimento e à recepção dos pacientes é importante. Analisem e ajustem tudo aquilo que está criando problemas, muitas vezes é a escala de atendimento das equipes, os turnos das equipes, o tempo em que o paciente é agendado ao tempo que um profissional vai chegar para efetivamente atender ele. Verificar se tem serviços adicionais, isso também é uma dica interessante. Se tem serviços adicionais que você pode estar oferecendo a esse paciente enquanto ele aguarda. Às vezes o paciente está aguardando e tem algum serviço relativamente simples, importantes, que podem ser prestados a esse paciente, uma aferição de pressão, aferição de glicemia, enfim, alguma coisa que esteja relacionado aos atendimentos ou que possam ser medidas de promoção de saúde ou prevenção, a carteira de vacinação, verificar outras coisas que naquele tempo que ele está, se chama rotina da equipe de recepção e auxiliar dos profissionais de saúde, que possa fazer com que esse paciente sinta que está sendo valorizado, que está sendo bem atendido e que tenha alguns ganhos adicionais no seu atendimento. E acho que uma das medidas mais importantes é ter empatia, né? Se colocar no lugar do paciente, enxergar o serviço, se abstrair um pouquinho de que você faz parte daquele serviço, seja na área gerencial quanto na área técnica, e você tentar se colocar no lugar do paciente. E isso é uma medida que qualifica muito o serviço de saúde. Sem dúvida, talvez seja uma prática que a gente tem que ter sempre no nosso serviço. É por isso que às vezes consultorias nos permitem ter ganhos importantes nas instituições e no serviço de saúde, com intervenções que não são tão ligados ao dia a dia dos profissionais do serviço, mas que permitem fazer uma análise bastante isenta do que está acontecendo, ajudar a construir essas estratégias de trabalho, acompanhar a implementação delas e conseguir resultados bastante importantes. Muito bem, espero que esse vídeo tenha respondido
algumas questões relacionadas à demora no atendimento dos pacientes, o prejuízo que isso traz aos serviços e a sua qualidade. Eu peço para vocês que participem, comentando aqui o que você está acontecendo no seu serviço de saúde em relação a essa questão, como que vocês, algumas dicas que vocês, a partir das suas experiências, possam nos passar do que está fazendo, para que a gente possa interagir, que nos ajude a divulgar esse vídeo, curtindo, compartilhando com seus amigos, que acompanhem essa rede de saúde. Temos os links aqui que você pode nos acompanhar, participar de forma ativa com a gente, e que nos ajude sempre a construir uma saúde cada dia melhor para o nosso Brasil.